Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui em um lugar diferente, porque eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais à tarde para não ter interferências externas de barulhos. Bom, essa semana eu tive um resultado bastante positivo a respeito dos vídeos que eu já publiquei no canal sobre história e até mesmo com a tag da Disney com a minha sobrinha Fernanda. E como eu pude perceber que a maioria dos meus espectadores estão aí na faixa etária de 13 a 19 anos, eu acho importante que eu esclareça um pouco mais sobre a história do Brasil. Vamos começar em alguns princípios básicos para depois podermos aprofundarmos mais um pouco. Algumas pessoas podem não ter entendido quando eu disse Brasil área de exploração e Brasil colônia. Vamos explicar novamente com um pouco mais de calma. O que é isso, Gustavo? Quando os portugueses chegaram aqui, que hoje conhecemos como terras brasileiras, eles não detinham o interesse de colonizar. Eles detinham o interesse de explorar o pau-brasil, que era usado para fazer uma tinta vermelha, muito apreciada pela nobreza europeia. E em troca disso, eles davam armas, espelhos e outras coisas para os indígenas. Em 1494, foi assinado entre Portugal e Espanha um tratado, o Tratado de Tordesilhas, que definia que as terras encontradas a oeste pertenciam à Espanha e as lestes pertenceriam a Portugal. Tudo bem, até aí, ok. Entretanto, a partir de 1530, importante frisar isso, alguns outros países europeus começaram a questionar esse tratado. Eles perguntaram, mas por que a terra está sendo dividida entre apenas a coroa espanhola e a coroa portuguesa? E um destes países foi a França e a Inglaterra. Então, com medo de que estes novos rivais conquistassem as suas terras, foi instalado finalmente aqui no Brasil o período colonial, estipulado em 1532. Então, vieram para cá alguns portugueses de famílias nobres, vamos deixar bem claro, porque Portugal visava lucro aqui no Brasil. Lucro. Não podemos deixar de esquecer disso. Então vieram aqui e dividiram o que hoje é basicamente o Nordeste, estarei deixando a imagem aqui, em 13 capitanias hereditárias. O que significa isso? Quando, vamos supor, era do meu pai. Se meu pai morresse, ficava para mim, depois para os meus filhos e assim por diante. Para que em cada uma dessas capitanias fossem aplicadas a economia do açúcar, que inclusive é a nossa primeira economia do Brasil colônia. A do Brasil área de exploração foi do pau-brasil, como dito em outros vídeos. Então, vieram aqui essas famílias poderosas e ricas e montaram seus engenhos com a casa grande, a senzala e a plantação de cana-de-açúcar. Também vou estar deixando imagem aqui para vocês. Foi aí, como eu disse, que foi criado aquele comércio triangular. Lembram? O Brasil plantava a cana-de-açúcar e fazia ele bruto, o açúcar mascavo. Revendia esse açúcar para a Holanda, que o refinava, deixava branco, mais apurado, mais concentrado, e revendia para a Europa. Com o dinheiro recebido da Holanda, o Brasil, os portugueses aqui no Brasil, iam até a África e compravam seus escravos para trabalharem nos engenhos de grandes reinos. Já citamos alguns muito importantes: o reino Xangai, o reino do Mali, o reino Yorubá, mas também temos alguns reinos na Angola. Os escravos, como eu disse, a maioria vieram da África do Norte, a África branca, e da África Ocidental.
Então, essa foi a nossa primeira economia. Outra coisa implementada por Portugal para exercer o domínio aqui nas terras atualmente brasileiras foi o controle geral, implantado em 1549, que consistia em um poder sobre as 13 capitanias, ou seja, o dono dessas 13 capitanias deveriam prestar contas ao governo geral, que prestariam contas à coroa portuguesa. Eu espero que pelo menos essa primeira parte da economia açucareira tenha ficado clara para vocês. A mão de obra era escrava, o açúcar era monopolizado, então só Portugal fazia o açúcar para vender, não havia concorrência. E nós vamos começar a tratar sobre a queda da economia açucareira no próximo vídeo. Eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas e que, se vocês ainda tiverem algumas, pode entrar em contato via direct. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.